Bem-vindo ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, o nosso encontro semanal. E hoje, recebendo aqui na banca uma visita muito especial. Estamos recebendo o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada, seu Vilmar Santos. Boa tarde, Vilmar. Boa tarde, companheiro Walter. Boa tarde a todos. Vilmar, qual as principais obras em andamento do setor da infraestrutura que usam investimentos privado e público hoje aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, nós temos um valor de investimento considerável no estado do Mato Grosso do Sul e esses investimentos estão canalizados para a BR-163, a Bioceânica, a BRs 262, 060, o projeto Bataguaçu e o projeto em Inocência, denominado de Sucuriú, além, é claro, de investimentos, da retomada dos investimentos na obra da Petrobras, que busca realizar o término da obra de fertilizantes, da fábrica de fertilizantes. Desde o seu ponto de vista, a sua experiência do setor de infraestrutura no Brasil, Vilmar, você que é presidente de uma federação nacional, que representa mais de 24 entidades no país, essas grandes obras, ela traz impactos sociais, impactos ambientais e impacto econômico, que é o investimento. Quais desses impactos que você cita para que nós possamos aqui no Mato Grosso do Sul evitar o que aconteceu no passado? Olha, quando você diz que traz impactos, a gente tem que saber que tipo de impacto, se é negativo, se é positivo. Eu entendo que os impactos são muito mais positivos do que negativos. Se você tem um impacto positivo na contratação de mão de obra, na distribuição de renda e no bem-estar social da população em torno, você tem a questão do meio ambiente que efetivamente terá um impacto que pode ser e deva ser recuperado através de ações dos governos municipal, estadual e do federal. O governo, antes de começar esses grandes empreendimentos, ele tem que fazer um estudo, preparar a cidade, que muitas vezes, aqui em Riba do Rio Pardo, como exemplo, uma cidade de 25 mil habitantes, de um dia para o outro, veio mais de 15 mil trabalhadores. Esse pico de população quase dobrou. E houve impactos em setor de saúde, segurança. Os sindicatos dialogam com o Estado, com o município, para fazer uma prevenção desses impactos futuros? Não, efetivamente não. Porém, essa questão tem sido objeto de tentativas, hoje se mostraram frustradas, num passado recente. Por exemplo, a usina de Belo Monte, onde você tem uma cidade que tinha lá algo em torno de 30, 40 mil moradores, incluindo aí a população indígena, e recebemos lá, no pico da obra, 30, 35 mil trabalhadores de fora do município e, além disso, fora até do mesmo estado, causando um impacto considerável na questão do atendimento médico, na questão de compras, supermercados, farmácias. A cidade não tem estrutura e está longe da gente conseguir buscar uma solução para este problema. Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos a cidade de Inocência, que conta hoje com alguma coisa perto de 6 mil habitantes, e nós temos uma obra que já conta com 4.500 trabalhadores, e essa obra vai chegar a algo perto de 15 mil trabalhadores. Óbvio que essa obra gerará um impacto inicial e que provavelmente deva ser superado com o passar do tempo. Esperamos e acreditamos nisso. E essa mão de obra, geralmente essas mão de obra, aqui, principalmente aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul não tem essa mão de obra disponível, são mão de obras qualificadas. E a maioria dela vem de fora. Você, no seu ponto de vista, essa mão de obra para atender esses empreendimentos, o Senai, o SESI, o município, o Estado, não deveria se preparar antes do início desses empreendimentos? Deveria, mas não é o que na prática acontece. Por exemplo, até 2013, 2014, com o término das obras de execução para a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, nessa época no governo Dilma,
nós tínhamos um grande número de trabalhadores efetivamente contratados, carteira assinada, tínhamos trabalhadores devidamente qualificados, preparados, e esses trabalhadores, a partir de tudo que aconteceu conosco nesse país, se perderam. É muito provável que entraram na economia informal, é muito provável que já abandonaram o setor de construção no país. Então nós temos que refazer todo o procedimento feito há mais de 20, 30 anos atrás e buscar qualificar essas pessoas. Nós estamos falando em alguma coisa perto de 1 milhão e meio de trabalhadores a título de Brasil. No estado do Mato Grosso, acredito algo em torno de 60 a 70 mil novos trabalhadores. Então precisamos de mais investimento para capacitação no Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, nós não precisamos de mais investimentos. Quando você quantifica mais, você está dizendo que nós temos investimentos. Infelizmente, nós não temos investimento. Na verdade, nós precisamos de investimento no setor. Investimento para que os nossos trabalhadores não só busquem melhorias nas condições de trabalho, nas condições salariais, mas principalmente para que nós, Brasil, tenhamos obras de qualidade, obras que efetivamente vá em encontro do anseio da sociedade como um todo. Vilmar, dentro do recrutamento de mão de obras de outros estados, muitas vezes você tem alguma experiência de recrutamento de mão de obras por terceiros que recruta esses trabalhadores nos seus locais de origem, prometendo salários, chega aqui é outra realidade? Na verdade, isso sempre houve, né, companheiro Walter? Na verdade, essa é uma luta nossa constante de evitar, entre aspas, aí, os chamados gatos, que prometem mundos e fundos para aqueles trabalhadores, muitas das vezes trabalhadores que estão passando dificuldade, estão tendo problemas, inclusive, para se alimentar, prometem, trazem para o local pretendido e quando o trabalhador chega aqui, depara com uma realidade completamente diferente e, em alguns casos, não estou me referindo ao estado do Mato Grosso do Sul, mas em alguns casos esses trabalhadores vivem em condição análoga à escravidão. Recentemente, Vilmar, nós participamos, nós, Sindicop e setor da construção pesada aqui do Mato Grosso do Sul, representando a categoria a nível Brasil, representamos uma mesa na Conferência Nacional do Trabalho, etapa estadual do Mato Grosso do Sul, e um dos temas era justamente sobre a questão da mão de obra, desse recrutamento. E dentro da proposta, nós tínhamos um conflito que houve aqui no Mato Grosso do Sul, desses gatos trazer mão de obra da região Nordeste para o Mato Grosso do Sul, com promessa de emprego e salários, quando chegou que era outra realidade. Os trabalhadores teve que passar por um teste, muitos deles não passaram no teste e retornaram para os seus locais de origem, vieram via aéreo e voltaram rodoviário. Desse ponto de vista, dentro do ponto de vista da federação, você acha que esses trabalhadores, o Ministério do Trabalho, através de portaria, ou a própria legislação do trabalho, tem que exigir o contrato de experiência na saída do local de origem para garantir os direitos trabalhistas desses trabalhadores? Na verdade, isso seria interessante. Se a gente pudesse efetivamente contratar, assinar a carteira, garantir os direitos dos trabalhadores lá na origem. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Como eu disse anteriormente, na verdade, muitas das vezes essas promessas são promessas vazias e não representam a verdade daquilo. Quando chegam no local, os trabalhadores se deparam com a não verdade daquilo que foi prometido. O que temos que fazer efetivamente não é criar mais leis para que isso ocorra da melhor forma possível, porque lei nós temos, né? O que nós precisamos efetivamente é que os nossos sindicatos estejam atentos a isso e participe do processo desde o seu início até a chegada nos locais de trabalho. Para isso, nós temos sindicatos co-irmãos, por isso a existência de uma federação nacional, que quando um trabalhador removido da sua origem, por exemplo, Bahia, e vem para o estado do Mato Grosso, ele seja amparado na origem pelo Sindicato da Construção Pesada do estado da Bahia e recebido aqui, amparado pelo Sindicato da Construção Pesada do estado do Mato Grosso do Sul. Talvez esse procedimento minimizaria o problema que tem ocorrido. Vilmar, você acha que nós estamos com um debate na mesa
sobre o trabalho decente, tripartite. Você acha que um acordo tripartite de um trabalho decente, que inclua cláusulas de garantia que esses trabalhadores sejam registrados nos seus locais de origem, do trabalho seguro, da saúde e segurança dos trabalhadores, dentro da sua experiência em Brasília, a partir de 2014, na Comissão do Trabalho Decente, qual a sua experiência você traz hoje nesse debate que retornou desde 2014? Olha, esse debate, a propósito, ele é muito interessante e a gente, quando fala em tripartite, nós estamos falando de capital, trabalho e governo. Ou seja, agentes do governo representam o governo, agentes do movimento sindical representam o movimento sindical dos trabalhadores e as empresas se fazem representar. É o melhor caminho e a melhor solução a buscar minimizar os conflitos, não só durante, mas antes e depois das obras. Eu acredito que, a exemplo do que foi feito a partir de 2011 até meados de 2014, com uma mesa nacional, onde buscava o aperfeiçoamento das condições de trabalho nas obras de infraestrutura no Brasil, isso não só passou a resolver os problemas antes que ele acontecesse, como a ter soluções para aqueles problemas que foram criados ou perseguidos antes da própria mesa nacional. Então eu acho que a mesa tripartite é uma solução, uma situação que pode ser muito viável, não só para o estado do Mato Grosso, mas para todos os estados brasileiros. Eu acho que isso aliviaria muito a dor de centenas e milhares de famílias que dependem do trabalho de cada um de nós trabalhadores. Esse diálogo social que o ministro Marinho abre nessas conferências, você acredita que o macro setor, todas as categorias, conseguem colocar as suas pautas de reivindicações? Olha, apresentar as pautas eu acredito que sim. Eu só não consigo vislumbrar a efetiva discussão em cima dessas pautas. Não obstante, apesar de acreditar que a mesa tripartite ela é sempre desejável, ela é sempre um mecanismo viável para buscar soluções, ela depende única e exclusivamente de três lados, né? Do governo em querer fazer, do movimento sindical em querer apresentar uma pauta e da categoria patronal fazer frente a ela e discutir com seriedade. Imagina você dentro de uma mesa, dentro da conferência, fazendo proposta. Qual a proposta que você, como presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção Pesada, faria? Você se refere à mesa... A proposta para enviar para a Conferência Nacional do Trabalho Decente. Olha, para começo de conversa, a proposta inicial deveria ser a respeito do término efetivo da precariedade no mundo do trabalho, em especial no mundo da construção. Se nós não acabarmos com a precariedade no trabalho de cada um dos trabalhadores brasileiros, nós não alcançaremos nossos objetivos. Podemos buscar melhores salários, podemos qualificar os trabalhadores, podemos muitas coisas. Mas se as empresas não entenderem que qualquer situação benéfica passa necessariamente pelo término da precariedade, nada será feito. A precariedade é a responsável por níveis de altíssimo de acidente de trabalho. A precariedade é resultado de desemprego em massa e a precariedade é a responsável direta por o trabalhador não termos uma continuidade de médio e longo prazo no mundo do trabalho. Qual é o seu ponto de vista no uso da tecnologia hoje no setor da construção pesada? Olha, essa é a eterna discussão, né? O uso da tecnologia. Primeiro que eu acho que não temos como fugir do processo tecnológico. Nós não temos como evitar o avanço tecnológico. O que nós precisamos, voltamos à discussão da qualificação profissional. Temos que dar atenção à qualificação profissional desde o início do trabalho, da escola das crianças. Chegar a um ponto de querer formar um trabalhador com 40, 50, 60 anos hoje e com 30, 40 anos de trabalho é um pouco mais complexo. Conseguimos fazer isso? Conseguimos. Mas o ideal seria
dentro do processo de tecnologia avançado, e a tendência é avançar ainda mais, é buscar qualificar esses trabalhadores desde a sua origem no mundo escolar. O jovem, dentro do setor de infraestrutura, do setor da construção, nota-se que o afastamento da mão de obra jovem. Você acha que a tecnologia é um dos motivos? Com certeza. Não só um dos motivos, mas um incentivador para que esses jovens não enfrentem aquilo que nós, no passado recente, enfrentamos. Ou seja, as oportunidades de ganhar dinheiro, a oportunidade de ser aquilo que nós não somos hoje, é gritante. E talvez essa seja a razão, até como forma de distração do jovem no mercado de trabalho hoje. E a falta de oportunidade, claro. No Brasil, recentemente, o ministro Gilmar Mendes fez uma audiência pública com participação de várias centrais sindicais. E a pauta principal é a pejotização. Dentro do seu ponto de vista, esses meios que se torna a pejotização de mão de obra, isso é um retrocesso do mundo do trabalho? Olha, eu não vou dizer que é um retrocesso, porque não é retrocesso. Mas o fato de estar avançando, a questão da pejotização avançar, é um retrocesso na vida do trabalhador brasileiro. A pessoa, quando se pejotiza, ela abre mão de garantias, de sustentações do ponto de vista social, que ela teria caso não fosse uma PJ. Ela é equiparada a uma empresa sem ser empresa. Eu acredito que isso não passa de uma ilusão. E a tendência hoje dos tribunais é condenar as empresas pela essa prática. Porém, com o passar do tempo, eu acho que isso vai se tornar uma normalidade. Ou seja, o que o empresariado irresponsável e inescrupuloso busca é justamente a não contratação seletista, que visa diminuir direitos e garantias fundamentais do trabalhador. E a federação, dentro dos acordos coletivos, há alguma prévia para evitar esse tipo de política? Olha, efetivamente não. É óbvio que nós não trabalhamos necessariamente, a FENATRACOP, ela não trabalha com acordos coletivos, até porque, digo claro e bom som, alto e bom som. Federação representa sindicatos. Eventualmente, ela representaria o trabalhador diretamente. Mas representar o trabalhador diretamente é função única e exclusiva do sindicato de primeiro grau. Assim sendo, a federação não tem costume de fazer acordos coletivos ou, no máximo, participar como assistente desses sindicatos que ela representa. Eu não tenho visto nenhuma atitude concreta nos acordos coletivos, nenhuma cláusula concreta que visa diminuir a discussão em cima da pejotização. Vilmar, dentro da atividade do setor da construção civil leve e construção pesada, você poderia especificar qual que é a diferença entre esses dois setores? Primeiro eu queria deixar claro uma coisa. É construção civil, ponto. E a construção pesada, ponto. São dois ramos de atividades que aparentemente similares, mas cada um guarda suas peculiaridades, suas similaridades. Vou te dar um exemplo claro do que é uma construção civil e o que é uma construção pesada. Você constrói um shopping em Campo Grande, construção civil. Você constrói um prédio em Campo Grande, construção civil. Você faz uma BR, 163, Campo Grande a Mato Grosso do Sul, construção pesada. Uma obra estruturante. Obras do PAC. Há uma diferença entre as atividades da construção pesada e da construção civil. Até porque todas as duas categorias têm sindicatos patronais representativos próprios. De um lado, você tem o Sinduscom, que é a construção civil. Do outro lado, você tem o Cicepotes, o Cinicesp de São Paulo, o Cinicom Rio e vai por aí afora. Então, as duas categorias já estão claramente delineadas e definidas a título jurídico, a título político e a título de registro no MTE. Então, as duas categorias não são inimigas, não deverão ser inimigas. Porém, são categorias
diferentes entre si e com um ordenamento de acordos coletivos e convenções coletivas completamente diferente, dadas as peculiaridades entre elas. Há relatos de conflitos entre setores da construção civil e da construção pesada. O que está por trás disso? Dinheiro. Arrecadação. Sempre por trás desses problemas que nós vivemos, existe a necessidade do ser humano de buscar dinheiro, ainda que em alguns casos indevidamente. O papel do Ministério do Trabalho e Emprego para sanar esses conflitos tem algumas ferramentas. Tem o registro dos acordos coletivos, convenções coletivas, tem a mesa de mediação. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele não tem autonomia, exceto via judicial, mas você acha que o Ministério do Trabalho e Emprego poderia fazer algo para sanar esses conflitos? Primeiro deixar claro que a função do Ministério do Trabalho não é definir ou resolver conflitos entre entidades sindicais. O primeiro ponto é esse. Eu particularmente acredito que o Estado deveria estar fora de qualquer tipo de relação com o movimento sindical, com o mundo sindical. Porém, eu acredito que, querendo, o Ministério do Trabalho poderia sim evitar alguns conflitos. Não obstante, os registros de novas entidades sindicais é claramente conflituoso com relação àqueles sindicatos que já existem. Ora, se nós temos a unicidade sindical como regra básica, o Ministério do Trabalho poderia evitar simplesmente rechaçando a criação de uma nova entidade na mesma base correspondente, representando a mesma categoria de uma entidade que já está aí há 30, 40, 50, até mais anos. Então, se o Ministério do Trabalho quisesse, ele o faria. Não acredito que o fará sem que haja uma intervenção ou uma ação direta dos sindicatos, das federações, junto ao poder público lá em Brasília. Inclusive, a FENATRACOP fez um documento extraído de todos os companheiros do Brasil, num seminário recente em Belo Horizonte, onde a gente deixa claro para o ministro do Trabalho quais são as especificidades, as características pessoais específicas da construção pesada em relação à própria construção civil. Enviamos o documento para apreciação do ministro, inclusive com uma sugestão de nota técnica, de uma portaria, para que isso possa ajudar o Ministério do Trabalho a evitar conflitos no setor de construção no país. Até agora nós não fomos respondidos e a expectativa agora é falar com o futuro ministro Boulos, junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, mais o Ministério do Trabalho, e buscarmos resolver esses conflitos através de uma mesa tripartite. Vilmar, dentro desses impasses de setor da construção civil e construção pesada, existe diferença de acordos coletivos e convenções coletivas. Muitas vezes, em valores numéricos, econômicos, que quando a opção for errada, vai dar um impacto econômico aos trabalhadores. Desse ponto de vista, a FENATRACOP defende uma convenção nacional com pisos salariais para que os estados tenham um parâmetro de pisos mínimos a serem praticados? Olha, companheiro Walter, nós sabemos por experiência própria que cada obra tem o seu cronograma, cada obra tem o seu orçamento e cada obra tem o seu prazo de começo, de término, de meio e término. Mas sabemos também que uma empresa que está em Belo Horizonte hoje e faz uma ponte, por exemplo, ela tem a mesma possibilidade de fazer uma ponte no estado do Mato Grosso do Sul. A pergunta que eu faço é por que o salário de Belo Horizonte ele é maior ou menor do que o salário de Campo Grande? É uma pergunta que nem mesmo as empresas conseguem resolver. Porém, acredito, no interior das empresas e no pensamento daqueles orçamentistas das empresas, que quanto melhor, quanto maior, quanto mais ganhar, melhor é. E para isso sacrifica os trabalhadores, indistintamente de que estado for.
A Fenatracop defende-se, e não só defende, como está atuando nesse sentido, que é a possibilidade real de criar uma convenção coletiva de trabalho padrão com cláusulas mínimas aceitáveis para que possamos normatizar e parametrar cada atividade do setor da construção pesada no país. Sem isso, não há o que se falar em ganhos, não há que se elogiar por termos obras. Então, o objetivo da Fenatracop é unificar não só as databases de todas as categorias no país inteiro. Nós temos database em fevereiro, março, abril, junho, maio, enfim, em todos os anos. Acho que a única exceção é dezembro e janeiro, se não me falha a memória aqui. A ideia inicial é, junto com os companheiros dos sindicatos estaduais, unificar a database e unificar as questões do piso mínimo da categoria. E negociar com o sindicato patronal somente um, né? Que seria o Sinicom? Na verdade, nós não teríamos como negociar apenas com o sindicato patronal. Até porque o Sinicom, ainda que pese o fato dele ser nacional, ele não representa a totalidade dos estados brasileiros. Mas nada impede do Sinicom se fazer acompanhar pelos sindicatos patronais estaduais, como o Sinicesp em São Paulo, Cicepote Minas Gerais, Cicepote Rio Grande do Sul, a Abrasinf, que é a Associação dos Sindicatos da Construção Pesada Nacional, de sentar à mesa e negociar, não só com a Fenatracop, mas com todos os sindicatos representativos da construção pesada no Brasil inteiro. Vilmar, como que está a política, da conjuntura política internacional da Fenatracop nas instituições, tipo, nós temos a ICM, né? Que acho que recentemente a Fenatracop vai estar se filiando, né? E dentro do seu ponto de vista, você acha importante essa filiação para que a Fenatracop possa participar desses debates na conjuntura internacional? Companheiro Walter, na verdade a Fenatracop já está afiliada à ICM. Filiação recente, ainda que pese também o fato da gente ter um conhecimento da ICM há muito mais tempo, né, há cerca de uns 10 anos atrás, mas a Fenatracop só agora, neste ano de 2025, se filia à ICM. A importância da filiação ela é muito simples, é buscar comungar com as entidades internacionais dos mesmos problemas, dos mesmos desafios que enfrentamos no dia a dia, quer o trabalhador brasileiro, quer o trabalhador argentino, hoje inclusive vivendo uma situação de penúria, e quer os trabalhadores panamenhos, que estão sendo visceralmente atacados por um governo irresponsável, causando prejuízo enorme a setores dos trabalhadores e criando situações absurdas. E o que nós buscamos é justamente trocar informações, trocar experiência para que isso nunca mais aconteça no mundo do trabalho. Vilmar, aqui no Mato Grosso do Sul, as entidades filiadas aqui, do seu ponto de vista, como que você vê, você que é da Federação Nacional, as políticas praticadas aqui no Mato Grosso do Sul, qual que é o futuro que você vê com essas grandes obras, mão de obra, e qual o trabalho da Fenatracop aqui junto às entidades filiadas? Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar responder dentro daquilo que eu acho que eu entendi. Quando você fala em entidades filiadas, você está falando do sindicato Sindicop e você está falando do sindicato dos companheiros lá de Três Lagoas. Qual que é a possibilidade de... Qual a expectativa do trabalho atual? Essas obras já estão em evidência e essas obras, as futuras obras que vão vir, que é a expectativa você como federação? Olha, usando uma expressão bem comum, talvez o estado do Mato Grosso do Sul hoje seja, do ponto de vista de investimentos na área da indústria da construção pesada, o carro e a bola da vez. Os valores a serem investidos, e já estão sendo investidos, e que ainda vai ser investido no estado, classifica o estado a um grande contratador de mão de obras. E para isso, nós, Fenatracop, estamos aqui com a expectativa de não só amparar, atender e assistir os companheiros do Sindicomp, como do Sintiespave, mas principalmente fazer com que
através das suas representações, nós busquemos uma melhoria substancial de vida para cada um dos trabalhadores, quer do estado do Mato Grosso do Sul, quer oriundos de outro estado da federação. Nós estamos aqui para protegê-los, nós estamos aqui para que as empresas não mais façam o que vem fazendo durante décadas contra o povo trabalhador brasileiro. Vilmar, estamos chegando ao final, o papo tá bom, mas que pena, o tempo tá acabando. Queria que você deixasse uma mensagem especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do estado do Mato Grosso do Sul, nessa visita tão importante que você está fazendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, trazendo a sua experiência. Tivemos uma agenda extensa ontem e hoje, e você mandar um abraço a todos que nos assistem, nos acompanham nesse Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Então, Walter, antes de externar uma mensagem para cada um de vocês, eu agradeço a receptividade sua e dos companheiros aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Apesar de você quantificar que a nossa estadia aqui foi extensa, mas, por outro lado, também foi muito gratificante, inclusive hoje, num bate-papo com o superintendente do trabalho do estado do Mato Grosso. Com relação a uma mensagem para os trabalhadores, eu poderia dizer o seguinte: acredite no sindicato que os representa. O sindicato, hoje, é a única opção que vocês têm, vocês trabalhadores e trabalhadoras, não só do estado do Mato Grosso, mas em especial no estado do Mato Grosso do Sul. É a única oportunidade que vocês têm de fazer frente à melhoria nas condições de vida sua e de suas famílias. Muito obrigado, Vilmar. Um abraço a todos e a todas. E até a próxima evento e mais um encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica.